Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, nesse momento em que estaremos juntos em oração, em leitura, louvor e pregação da palavra do Senhor. Boa noite a vocês que estão aqui conosco. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e todos que cercam você, sua família e todos aqueles a quem você ama, sua igreja, e nós estaremos aqui nesse momento para honrar e louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco o pastor Fábio estará trazendo uma meditação, uma palavra do Senhor nessa noite para a tua edificação espiritual. Amém? Nós vamos iniciar entoando um hino que tem como título Nome Precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nós precisamos de esperança, não é, irmão? Precisamos de esperança, de um amanhã melhor, de um futuro melhor, mas enquanto isso, vivamos o hoje, estejamos firmes no Senhor hoje, servindo ao Senhor hoje, clamando ao Senhor hoje, para que a honra e a glória sejam dadas somente a Ele. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tua glória no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Vamos fazer uma oração inicial, irmãos, e vamos pedir a graça e a paz e a misericórdia do Senhor sobre cada um de nós que estamos, cada um na sua casa, na sua residência. Vamos fechar os olhos, vamos orar, pedir a bênção de Deus. Senhor, amado Pai Celestial, glorificado e exaltado seja o seu nome. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora que a Ti pertence a honra, a glória e o louvor. Pai, nós te agradecemos porque Tu és aquele que está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, a nossa petição, ouvindo, Senhor, as nossas necessidades.
Alcança, Senhor, a todos que estão ouvindo a nossa live, com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco nesses momentos de oração, aprendizado e busca do Senhor Jesus. Irmãos, vou fazer uma leitura na palavra do Senhor agora no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versos 24 até o versículo 27, que tem como título Os Dois Fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aí, que a graça de Deus seja sobre a sua palavra lida. E nós sabemos, irmãos, que a nossa casa ela tem que ser fundamentada sobre um alicerce firme. A nossa casa, ela precisa estar fundamentada, edificada sobre a rocha. E sabemos que essa passagem aqui é uma comparação que Jesus fez do homem prudente e do homem insensato. O homem prudente, ele edificou a casa sobre a rocha. E o homem insensato, ele edificou na areia. E a gente já sabe o final da história. Quem edifica a sua casa na rocha, ela não cai com facilidade, ela não sai com facilidade. Mas se edifica na areia, ela tem um grande prejuízo quando vem a chuva. Porque quando vem a chuva, sopra os ventos e desaba. Sendo grande a sua ruína, mas sobre a rocha, ela não cai. A mesma coisa somos nós. Nós precisamos edificar nossa casa espiritual sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos edificar ela não somente nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de alegria, nos momentos de júbilo, nos momentos de bênção. Em todos os momentos, edificar a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós estamos em campanha de missões. Irmãos, com certeza, eu não cesso de falar, eu não paro de falar de missões. Por quê? Porque missões faz parte do ministério de qualquer igreja. Não tem como uma igreja sobreviver ou viver sem mesmo ter uma missão ou uma campanha que se fale de missões. Nós estamos falando sobre missões mundiais e é muito importante que a igreja toda ela possa não só orar, como contribuir, compartilhar ou ir. Você já foi chamado por Deus para deixar a sua terra e trabalhar em uma outra terra para levar o evangelho a outras pessoas? Você já fez isso? Você já sentiu o chamado de Deus para poder largar a sua terra e deixar a sua parentela e seguir para uma terra porque lá estão precisando de você? É isso que os missionários estão fazendo. Estão indo, estão procurando cumprir o chamado do Senhor. Jesus Cristo falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós sabemos o quanto que é importante o evangelho estar sendo anunciado em todo o mundo.
em todo mundo. Enquanto esse evangelho não for anunciado, a palavra do Senhor diz que ele não vai voltar. Jesus Cristo não vai voltar, porque nós precisamos, como igreja, edificar a casa sobre a rocha, ou seja, mostrar ao mundo que existe um Salvador, Jesus Cristo. O nosso versículo está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Viva o poder de transformar. Irmãos, é muito importante que a gente saiba edificar a nossa casa sobre a rocha e saber que os missionários estão necessitando de nossa oração, estão necessitando de nossa oferta, necessitando de nossa contribuição para eles. Vamos continuar orando pelo Nathaniel, aquele missionário que está no Oriente Médio, que está com a sua esposa com Covid, e nós precisamos invocar por outros missionários em outros campos, os campos mais difíceis, onde o evangelho é perseguido. Então, nós pedimos que todos vocês possam entrar em oração conosco. Eu vivo o poder de Deus, o poder de transformar, por quê? O pastor Geraldo diz, completando a frase, eu vivo o poder de transformar, por quê? O pastor Geraldo, lá da Bahia, fala, porque eu sou discípulo de Jesus Cristo. Eu vivo o poder de transformar, por quê? O pastor Tiago, lá do Mato Grosso, fala que eu creio no poder transformador do Evangelho de Jesus. Eu vivo o poder de transformar, por quê? O pastor Alberto, lá de Recife, está dizendo que ele é por meu intermédio, o amor de Deus se estende aos confins da terra. Eu vivo o poder de transformar, por quê? Porque é a vontade de Deus e o desejo de Deus para a sua honra e para a sua glória em Petrópolis, Rio Grande do Sul. Eu vivo o poder de transformar, por quê? Pastor Genilson, secretário da Convenção Batista Baiana, diz que Cristo vive em mim. Irmãos, a resposta de eu vivo transformar por quê do pastor Daniel do Paraná. Eu participo da obra que Deus está fazendo no mundo através do trabalho missionário. Amém, irmãos, amém. Eu vivo o poder de transformar por quê? Pastor Edson respondeu, lá de Sergipe, porque o Senhor me ordenou fazer assim. Amém. E para finalizar, eu vivo o poder de transformar por quê? O pastor Josué, lá de Santa Catarina, diz que o amor de Deus me constrange. Então, todos nós devemos viver, porque Ele é poder. Sabemos que vamos interceder para que todos tenham a missão de levar o Evangelho a cada criatura da sua forma, orando, contribuindo, do jeito que você sente no coração de Deus fazer missões. Amém? Vamos orar, Santo. Santo é o Senhor nessa hora. Clamamos pelos missionários espalhados pelo mundo. Clamamos por aqueles que estão isolados, sem poder ter contato. Mas sabemos o quanto que tu estás trabalhando em cada vida. Sustenta os missionários. Faz com que eles possam permanecer, Senhor, firmes e perseverantes na tua palavra. Sabemos que é um ministério difícil, árduo, mas o Senhor vai dar o alívio, o amparo do dia a dia. Em nome de Jesus é que eu vou orar agora. Amém. Amém. Irmãos, nós temos muitos pedidos de oração mandados para nós. Infelizmente, nós também temos muitos pedidos de oração para que o Espírito Santo conforte algumas famílias enlutadas. Ficamos sabendo de uma soldada, ou seja, um membro da igreja do Exército da Salvação lá de São Paulo, que perdeu o pai num dia e a mãe no outro. Então está sofrendo, né, irmãos? Está sofrendo muito. E vamos orar para que o conforto e o consolo do Espírito Santo seja sobre essas vidas, que essas vidas são dedicadas ao Senhor. Amém? Irmãos,
Nós temos muito pedido de oração e nessa noite eu não vou citar, eu vou citar numa outra live em que nós temos para especificamente falar sobre oração. Tá bom, irmãos? Mas nós temos muitos pedidos de oração, mas quem pediu oração essa noite, para mim, foi a Joana Martins, para Deus abençoar a vida dela e que a vida dela seja curada na graça e na glória do Senhor. E também para as vacinas chegarem às populações que desejam vacinar, que precisam da vacina, e que os leitos de hospitais eles tenham vaga para aqueles que estão necessitando de uma internação. Estamos vivendo nessa situação em toque de recolher, isolamento social, muitas famílias inteiras contraindo Covid, são os assuntos mais urgentes, mais emergentes. E também pela saúde mental dos pastores, dos filhos, das pessoas que convivem de frente, os profissionais estão vivendo de frente ao Covid, para que Deus tenha misericórdia dessas vidas, amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Deus, nessa hora. Sabemos que muitas igrejas já abriram as suas portas, mas sabemos também que muitas igrejas ainda não abriram as suas portas devido ao isolamento, devido à proibição, devido à aglomeração de pessoas. Mas, Senhor, cerca cada igreja, a comunhão contigo, o teu Espírito Santo fale aos corações. Pai, abençoe a irmã Joana, onde ela está agora nesse momento, que ela possa sentir a presença de Deus na vida dela, os irmãos da nossa igreja, a igreja está fechada lá no alto. Abençoe os irmãos da congregação que aqui resolveu abrir para a honra e para a tua glória e pela fé. Abençoe também, Senhor, aqueles que estão de frente, Senhor, com a doença, com a enfermidade, cuidando, zelando, profissionais da área de saúde. Senhor, abrindo mais leitos para que as pessoas possam ser tratadas, curadas, assim sendo para a tua honra e para a tua glória. Obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua unção. Que teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Ajuda-nos a orar, ajuda-nos a crer, dá-nos mais fé, perdoa nossos pecados, nossas limitações. Que teu Espírito Santo seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vou passar a palavra agora para o pastor. O pastor vai trazer uma palavra e vocês vão prestar atenção naquilo que o Espírito Santo falar através dele. Amém? Deus abençoe, pastor Fábio. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, aí onde estão. É a saudação nossa e da nossa igreja, aqui em São Geraldo Baixo. Já tivemos hoje à noite, realizando o culto, e Deus se agrada da ordem de essência. Foi determinado pelas autoridades que a igreja deveria ser aberta até às 8 horas. Então, nós começamos o trabalho de 6h30, 7h30 já tínhamos encerrado. 8 horas já estávamos em casa, porque tem um toque de recolher, e nós não queremos ser uma igreja rebelde, onde a gente tem aquela falsa cristandade, que temos que estar reunidos, mesmo que seja na desobediência civil. O apóstolo Paulo tem nos ensinado muito sobre isto, nas suas cartas, e mesmo no livro de Atos. Ele nos fala sobre a obediência às autoridades constituídas. E ele tinha o que falar sobre isso, pois viveu seus últimos dias lá em Roma, onde foi severamente perseguido. Mas nenhum momento ele desonrou as autoridades que haviam lá naquela cidade. Por isso, irmãos, nós estamos aqui, utilizando essa oportunidade da live, agora contando com outro público, com outra comunidade, com outra agregação de pessoas mais extensa, que
está em várias partes, né? Já vi a irmã Simone, Humberto, a Marlene, que sempre está conosco, um grande amigo nosso, e tantas outras pessoas, né? A irmã Irene está conosco aqui, graças a Deus. Rainer, temos o Rainer também conosco. Temos também conosco aqui, podemos dizer, é, eu já falei da Simone, Marlene. Enfim, irmãos, tem muitas pessoas que estão conosco aqui. Deus abençoe vocês. É o desejo do meu coração para vocês. Vamos estar começando nossa meditação e aquele estudo que nós temos feito. O Senhor Jesus quer preparar a sua igreja. A igreja somos nós, não é o templo, não é o prédio. Nós congregamos junto, tem um prédio, mas a igreja é o povo de Deus. Agora está reunido o povo de Deus. Aquele que diz todos que Senhor, Senhor, que reconhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, Salvador, faz parte da sua igreja. E a mensagem que hoje nós vamos estar falando, ela está falando a respeito desse assunto aqui. Deixa eu ver onde foi que eu anotei. Deixa eu descer aqui um pouco para ver aqui a. Opa! Ok. Obrigado pela paciência. Eu tenho uma boa razão para reclamar. Você sabe que Deus não se agrada. Hoje nós estávamos na igreja pregando e estava falando sobre que Deus se coloca à disposição de atender a nossas preces. E Ele só pede duas coisas. Nós temos fé e crermos. Fé em Deus e crermos. Ele diz, se você crer, se você declarar de um monte, sai de um lugar para outro, isso vai acontecer. Quando a gente reclama, a gente está ignorando a Deus, ao poder de Deus, aquele que pode suprir as nossas necessidades. Vocês estão entendendo isso? Ele está dizendo que você tem muito poder na pessoa dele para realizar grandes coisas que você espera. E muitas coisas que você nem imagina, você tem na pessoa dele. Por isso que ele tem a fé em Deus. E crendo, você vai ter as suas respostas. Mas, irmãos, no estudo de hoje, nós vamos falar sobre o pecado de palavras. Palavras que a gente profere, coisas que a gente diz, que a gente está errando o alvo que Deus tem estabelecido. E no livro de Efésios, capítulo 4, 29, Efésios 4, 29, se você olhar na sua Bíblia, diz assim, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Palavra errada sai da sua boca. Palavra de maldição sai da sua boca. Efésios capítulo 5, verso 4 diz, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, não é? E então, irmãos, a palavra tola que nós devemos estar falando. Irmãos, me permitam aqui fazer uma correção dos textos bíblicos que eu li erradamente aqui. O primeiro é 1 Coríntios 10, 10. O tema ainda é o mesmo, tá? O que eu tenho boa razão para reclamar. E o texto bíblico é 1 Coríntios 10, 10, que diz assim, e não se queixe com alguns deles, se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim, dei graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês,
em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada, lá no Velho Testamento, nos fala que os filhos de Israel, eles reclamavam continuamente da provisão de Deus. É um problema sério de estar usando as palavras nossas que deveria para louvar a Deus, está para reclamar, reclamando. Como resultado, eles pereceram no deserto. Nós sabemos dessa história, que caminharam durante 40 anos e pereceram lá. Só os seus filhos, que nasceram no deserto, é que chegaram na terra prometida. Como cristãos, nos é ordenado alegrarmos e sermos gratos por todas as coisas e sermos gratos em todas as situações. Eu estava lendo o dia de ontem sobre a vida de Paulo e a vida dele, quando ele viveu lá na cidade de Roma, no final da vida dele, foi um final muito difícil. A tradição diz que ele morreu degolado. Mas em nenhum momento ele usou a sua palavra para amaldiçoar, para reclamar. E esse é o grande exemplo que o apóstolo Paulo deixa para nós. Um estilo de vida de contínuo louvor é essencial a nós agradarmos a Deus. Portanto, que comamos, que bebamos, nós devemos dar graças a Deus e não estar reclamando. Não é? Eu tenho uma boa razão para reclamar. Alguns dizem, eu trabalho tanto e sou mal remunerado. Pode até ser, mas você não tem a razão para reclamar. Você tem a razão para louvar a Deus sobre qualquer circunstâncias que é impostas ao teu viver. Porque Deus é que supre as nossas necessidades. E Ele sabe todas as coisas. O impossível ser murmurador e andar no poder do Espírito Santo de Deus. É impossível a pessoa que murmura ela dizer que tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, se você é murmurador, faz parte, infelizmente, de Satanás, mas não faz parte do andar e da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Né? Temos algumas perguntas para você fazer uma reflexão a respeito se você está incorrendo nisso daí. Se você está louvando a Deus ou se você está murmurando e de certa maneira, está blasfemando contra a pessoa de Deus. A primeira pergunta é: você frequentemente se aflige e reclama da situação em sua vida? Exemplo, no seu trabalho, está tendo um atrito com um colega. E em vez de chegar para Deus, agradecer a Deus pelo trabalho que tem, olhar as coisas que positivo, você sempre chega para o esposo, para a esposa ou para a mãe, se você for solteiro, e está sempre afligido e reclamando daquela vida. Não era a vida que eu queria. Aquele colega é um miserável. Eu tenho razão para estar reclamando. Eu fui o primeiro a chegar, eu faço todas as minhas obrigações e não faz nada. E o chefe sempre está dando a cobertura a ele. Então você reclama, é uma pessoa que é uma especialista em reclamar. Como Deus não tivesse poder de resolver os seus problemas, as suas dificuldades. Você está incorrendo nesse problema? Eu dei o exemplo de um trabalhador, mas pode ser outra área, em casa. Você é dona de casa, está reclamando do marido, está reclamando do filho. Semana passada eu vi uma cena muito triste, uma senhora aqui no Baixio, gritando aos gritos no meio da rua. Eu estava passando, reclamando do filho, da conduta do filho, se era justo ou não era. Nós estamos vendo uma atitude de agressão, e agressão contra aquele rapaz,
em uma agressão contra o próprio Deus, em vez de colocar o filho, que pelo menos ele estava lá na casa dela, não estava na boca de fumo, ou sei lá onde, ela estava reclamando. Como é que você está incorrendo na sua vida? Está reclamando? Não é? Está se afligindo com as situações da sua vida? Você falha em ser grato em todas as situações e circunstâncias e por todas as coisas que Deus tem dado? Você é grato a Deus pelo alimento, mas não tem carne hoje, não é? Hoje não tem carne em casa. Que maldição! Que vida é esta que eu estou tendo? Um pedaço de carne não tem no meu prato hoje. Hoje é feijão e arroz. Você, nessas circunstâncias, está reclamando ou você está dizendo, Senhor, muito obrigado, porque tu sabe de todas as coisas. Eu tenho feijão, eu tenho arroz. Se não tenho arroz, eu tenho a farinha para misturar com feijão. Agradecer a Deus, ser grato a Deus. Qual é a sua atitude? Então você está falhando em agradecer pelo filho que tem. Seu filho está em casa. E você está maldizendo pelo filho que tem. O seu filho não foi morto pelo tráfico. Seu filho não, a sua filha não foi estrupada. O seu filho não se envolveu em maus caminhos. O seu esposo está trabalhando. Você está louvando a Deus pela casa que tem ou está maldizendo a sua igreja? Ah, que igreja pequena, que igreja difícil. Ah, que irmãos faladores. Você está reclamando, só reclamando, reclamando? Ou você está louvando a Deus pela vida do seu irmão? Senhor, o meu irmão precisa da minha ajuda para vencer as dificuldades que ele tem da sua língua. Porque tem pessoas que falam mesmo, né? Mas a gente temos que ter maturidade cristã, temos que ajudar os nossos irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós temos que ajudar aqueles que falam, para que eles também possam ser vencedores na sua língua. Ou você tem se juntado a ele, ou se juntado a ela. Você se desculpa das suas queixas, dizendo: eu tenho uma boa razão para reclamar. Sempre está dizendo, se desculpando, justificando, né, que é justamente o tema da lição de hoje. Eu tenho uma boa razão para reclamar. Eu faço tudo certinho. Né? Eu sou um bom filho. Eu sou uma boa esposa. Eu sou um bom esposo. Eu sou um bom patrão. Eu sou um bom funcionário. Vocês estão entendendo, irmãos? Você está fazendo isso, tendo boas razões para não reclamar, ou está tendo, justificando que está tendo boas razões para reclamar? Qual é a atitude que você está dirigindo a sua própria vida? Não é? Então é algo você pensar. Se você está dizendo eu tenho essa boa reclamação, boa razão, você está pecando. É um pecado, irmãos, que Deus não se agrada, porque são palavras. Diz uma história, irmão. Já escutei essa ilustração várias vezes, de diversas formas. Que uma certa pessoa pediu a outra para subir, pegar o travesseiro que tinha ela de pena de ganso, subir no monte mais alto que tem da cidade. Ele subiu. Chegando lá, você vai abrir o saco. E na hora que tiver a ventania, você solta todas as penas de ganso que tem dentro daqui. Não deixa nenhum dentro do travesseiro. Depois, no outro dia, vai lá e agora recolhe. É semelhante, irmãos, justamente a pessoas que reclamam. A palavra que sai da boca, irmãos, ou pesado amigo, ela não volta, não. Não tem como você ir lá recolher, não. Só Jesus, na sua graça, que pode dizer: eu perdoo, eu perdoo. Só Deus pode fazer isso, mas ninguém. Se você falou mal de uma pessoa, falou mal de uma situação,
falou mal da comida da sua casa, falou mal do seu esposo, falou mal da sua esposa, falou mal do seu país, falou mal do seu presidente, que foi eleito democraticamente pela maioria da população brasileira, se falou mal, não tem como recolher essas palavras, não. Está lançado. Por mais que você diz, eu me arrependo, mas a palavra está sendo propagada em todos os lugares. É algo de você parar e pensar nesse momento. Você sempre olha o lado ruim das coisas. Tem um moço que eu gosto muito de ouvir na internet. E ele diz assim: se te der um limão, faz uma limonada. Ele sempre está falando isso. Ou seja, se te der uma situação difícil, transforma. Ele é um motorista de caminhão. E ele foi pegar uma carga e deu errado a carga. E ele sempre atravessa o país de um lado para outro. Aí o agente que pega as cargas foi lá, resolveu o problema, e a pessoa que não tratou direito teve que pagar uma certa indenização. E aquele motorista ficou na cidade que era a cidade dele. Pôde passar o final de semana com a esposa. Aí ele disse: olha, se te derem um limão, faz uma limonada. A pessoa tentou fazer um mal comigo no transporte. Além de eu ter recebido dinheiro pela indenização, vou dormir em casa com a minha esposa. Mas não é bem assim que acontece com muitos, não, irmãos. Não é? Então, a pessoa, ela sempre está olhando as coisas ruins, não é? De um certo lado. Não vê as coisas boas que poderá vir daí. As oportunidades. Não olha desse jeito. Para um pouco e pense sobre isto. Se você tem usado a sua palavra para pecar contra Deus, aquele que usa os meios mais estranhos, mais difíceis, mais incompreensíveis humanamente, para que possa se tornar grandes coisas, coisa abençoada. Um dia eu trabalhei numa organização e tive que sair dela. Não queria sair. Tivemos que sair. Ficamos tristes. Passou muitos anos isso daí. Hoje, para a glória de Deus, sou pastor da Igreja Batista. Deus me deu um ministério novo. Já estamos aqui na cidade há mais de 3 anos e meio. Tenho 2 filhos maravilhosos, um de 19 anos, outro vai fazer 18 anos agora. Uma esposa encantadora, trabalhadora, psicóloga, muito bem respeitada na cidade, que é psicóloga da cidade, professora. Isso tudo veio depois daquela decepção que nós tivemos lá atrás. Parecia que o mundo ia acabar para nós. Eu aqui estar falando com você, depois que saí, me tornei professor, trabalhei como professor do Estado por 10 anos. Professor de matemática e de sociologia. Fui presidente de um hospital na cidade de Mendes Pimentel. Fui coordenador da Defesa Civil da cidade de Mendes Pimentel. Não estou contando vantagem, não. Estou falando que aquele mal que aconteceu de a gente ter desligado aquela organização, que parecia que acabou as nossas vidas, trouxe muitos benefícios que a gente não tinha visão, né? Que justamente lá em Hebreus capítulo 11 fala, coisa que a gente não esperava, a fé nos proporcionou, Deus nos proporcionou, não é? Hoje eu estou aqui, para a glória de Deus, falando com vocês, ministrando essa palavra. Justamente isso que nós estamos falando. As coisas ruins, em vez de estar falando dela, fala das coisas boas. Falei algumas coisas, podia ter falado mais.
muitas outras coisas. Se eu vou falar, pode até ser entendido que eu estou me gabando, mas estou falando que houve um momento difícil, triste, muito triste, humilhante, e que se tornou-se em bênçãos sobre bênçãos. Hoje a minha vida é uma vida abençoada por Deus. Então, a pergunta é: você sempre olha do lado ruim das coisas? Olhe as coisas boas também. Você confia em Deus? Pode dar uma alegria. Você confia que Deus pode dar uma alegria sobrenatural? Ou você se rende à murmuração e à reclamação? Eu, no meu caso, eu optei para confiar em Deus, para Ele me dar alegria sobrenatural. Estou bem, muito bem. Os meus amigos, colegas do passado sabem. Quem viu o Fábio, viu hoje, vê que eu estou muito bem. Porque eu confiei em Deus e Ele me deu uma alegria sobrenatural. Agora você que está nos escutando, vai dar o mesmo testemunho que o pastor está te dando agora? Ou você rende a murmurações e rende a reclamações? Qual atitude você tem dado? Amigo, se você quer mudar, Deus vai dar-lhe uma alegria maravilhosa para você. Basta você querer mudar a sua atitude de vida. Se você louvar a Deus, deixar de reclamar, deixar de dizer eu tenho uma boa razão para reclamar, se você parar com isso, se você aprender a colocar em prática, a louvar a Deus, Deus ele promete lhe dar uma alegria sobrenatural, apesar das circunstâncias difíceis que você está vivendo hoje. Deus promete lhe dar vitória quando você aprender a louvá-lo, a engrandecer o nome dele. Mas as circunstâncias na minha frente, pastor, está muito difícil. Está impossível. Maninha está com Covid. Louve a Deus. Paiinho está desempregado. Louve a Deus. Não murmure. Engrandeça o nome do Senhor. Creia que Ele vai trazer uma alegria sobrenatural e uma solução sobrenatural para tais problemas. Tudo passa nessa vida. E o que fica é o amor de Deus. É o amor que Ele propaga em nossos corações. Que Deus possa te abençoar. Mas fica o desafio aí para você. Agora que você entendeu o que o pastor está falando sobre esses pecados de palavra, seja específico na sua oração. Confesse ao Senhor. Senhor, por muito tempo eu blasfemei, eu reclamei, eu resmunguei. E fala quando você resmungou. Lembra, Senhor, naquele dia, assim, 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 eu reclamei. Me perdoa. Fala, confesse a Ele. Eu sei que não te agradei. No nome de Jesus, me perdoa. Cada pecado, cada falta dessa, confesse. Coloca louvor na tua boca, querido. E como diz aquele moço, se te dão um limão, faz uma limonada. Faz uma deliciosa limonada. Mas, pastor, eu sou diabético. Bota adoçante, que é o meu caso. Mas eu não gosto de adoçante. Toma sem adoçante. É muito gostoso. Aprender agora a tomar as coisas naturalmente. Faz bem para a saúde. Vitamina C pura. Tá? Problemas muitas vezes vêm para nos fortalecer, crescermos. Não reclama. Coloca a tua vida diante do Senhor. Eu quero orar por você agora. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu de trazer esse estudo. Amanhã vamos voltar novamente com a próxima lição, com esse pecado.
que nós estamos nos direcionando à santificação, no qual nós não veremos a glória de Deus. Deus tem grandes coisas para fazer por meio da tua vida e na tua vida, mas só vai fazer quando você aprender a colocar a vontade dele em primeiro lugar no teu viver. Confia no Senhor e o mais ele fará. Baixa sua cabeça agora e oremos junto. Deus querido, no nome de Jesus, chegamos ao término dessa live, agradecendo, Senhor, por aqueles irmãos e amigos, companheiros, conterrâneos, que estiveram até agora conosco. E quero te pedir que tu ajude, Senhor, na confissão desses pecados. Ninguém tem que saber, não. Ele vai falar contigo, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vai ao encontro dessa pessoa agora, desse irmão, dessa pessoa tão carinhosa. Ajuda ele a colocar as palavras na boca dele de confissão. Traz a lembrança a ele da onde ele caiu, para que ele possa pedir que tu possas estar limpando as feridas e curando a enfermidade. Ajuda, Senhor, aos irmãos que lançaram palavras ao monte contra o próximo. Falou mal daquela pessoa. Ajuda, Senhor, a ele confessar, a procurar aquela pessoa, pedir perdão a ela, pedir perdão a ti, e deixar que para todo mundo que o que foi falado não é verdade e não vai ser mais dita. No nome de Jesus, Pai, capacita-nos a aparecer com Cristo e ser como Cristo. Em teu nome, eu oro e agradeço nessa noite, na noite para descanso. E guarda, Senhor, os ouvintes do Covid-19 de todo o mal. No nome de Jesus, segundo a tua vontade. Livra-nos, ó Pai. Abrevia, Senhor, as vacinas que chegam até nós. Ó Pai amado, abençoe os cientistas brasileiros que estão freneticamente trabalhando para trazer, Senhor, uma vacina brasileira e que possa ser produzida a larga escala, infinitamente grande, que possa vacinar todos os brasileiros e possa ser distribuído para as nações que não têm condições de comprar, povos que não têm condições de tê-la, possam ter de graça, porque o povo brasileiro é generoso. Usa, Senhor, os cientistas brasileiros, Deus. Eu te peço no nome de Jesus, Pai, para que aqueles que estão retendo a vacina, que aqueles que estão retendo os insumos possam parar disso. Coloca temor no coração de tais pessoas. Pai Santo, cobre o nosso presidente com a tua graça, Senhor. O governador de nossos estados. Meu estado é um bom governador, é o meu Zema. Eu tenho muito apreço por ele. Mas tem estado, Senhor, que o governo não é uma pessoa assim que a gente pode dizer, ai que maravilha. Mas Deus, a tua palavra diz que toda autoridade foi constituída com a tua permissão. Ele não está lá por acaso, não. Eu quero te pedir bênção também por esse governo, desses estados, ó Pai. Dá sabedoria a ele, dá temor ao coração dele. Não quero rogar mal sobre a vida dele e querer exaltar, Senhor, as coisas boas que ele tem feito. Que possa agradar o teu coração das coisas boas que esses governos têm feito. Meu Deus, voltando para o meu governo, meu governador, Roseu Zema, abençoa ele nas suas decisões. Abençoa, Senhor, o prefeito da minha cidade. Ó Deus amado, toma nas tuas mãos, dá sabedoria a ele. Aos líderes religiosos que teimam em deixar as igrejas abertas, além daquilo que já foi negociado e permitido. Que eles possam ter sabedoria, Senhor, temor. Isso não te agrada, Senhor. Isso é rebelião.
Isso não te agrada, Senhor, porque o prefeito é uma autoridade constituída por ti. E a igreja, Senhor, ela já está sobre a graça tua. Já tem o horário de abrir e de fechar. E se ela passa daquele horário, Senhor, ela está em pecado. Tem misericórdia, Senhor, desses líderes. Mas abençoa, Senhor, nas coisas boas que eles têm feito. Em teu nome eu oro e agradeço, Senhor, nessa noite, por todos nós, para todos sempre que eu oro, para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe, queridos irmãos, querida irmã, querida amigo, amiga. Até amanhã, 8 horas da noite. 8 horas da noite, vamos voltar. Não é? Fernando trouxe algum canto para cantar? Cantei. Já cantou já? Então tá bom. Até mais, irmãos. Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.